Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo do nosso Meditando em Deus, um projeto que visa edificar e abençoar a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre a criação dos filhos e vamos tentar responder a seguinte pergunta: por que Deus nos dá filhos? Por que Deus nos dá filhos? E nós vamos entender dentro da perspectiva da palavra de Deus o porquê que Deus nos dá filhos. Primeiramente, precisamos entender que quando Deus criou o homem e a mulher, Deus dotou-os com uma maravilhosa capacidade de gerar filhos. Algo que vem de Deus. Ele poderia fazer de uma vez só uma multidão de seres humanos, mas ele só formou um homem de barro e a partir do homem extraiu da costela do homem uma mulher, sua auxiliadora idônea. A este casal, Deus deu a incumbência, a tarefa de gerar toda a raça humana. De quem nós estamos falando, é claro, Adão e Eva. Dentro da nossa perspectiva cristã, bíblica, criacionista, nós cremos que Deus começou a raça humana através do primeiro casal, criado por Deus, gerado por Deus. Entre as razões que Deus teve para fazer isso, há três muito importantes e que nós vamos ver através desse estudo, através da palavra de Deus. Por que Deus, então, nos dá filhos? O primeiro destaque que nós queremos dar é que Deus nos dá filhos para mostrar o seu favor, a sua graça, a sua bênção, o seu favor para conosco. Nós vemos isso claramente no Salmo 127, de 3 a 5. A Bíblia diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Salmo 127, de 3 a 5. Então aqui nós vemos que Deus nos ama e seu coração paterno faz com que Ele deseje compartilhar conosco essa linda e maravilhosa tarefa, missão de gerar e criar filhos no temor do Senhor, na presença do Senhor. As Sagradas Escrituras, ou a Bíblia, nos ensina a tomar a presença dos filhos no lar como um favor de Deus. Eles são herança do Senhor. Herança do Senhor são os filhos, é o que diz o salmista. Eles não foram colocados ali para nos sobrecarregar, para encher o nosso saco, para ser um empecilho, um estorvo na nossa vida, ou nos fazer sofrer inutilmente, mas sim para nos fazer semelhantes a Deus, experimentarmos o coração paternal de Deus, desse Pai eterno que nos criou, nos formou e nos capacitou a gerarmos e a criarmos filhos para a glória de Deus. O Salmo 127 mostra essa alegria do coração de Deus e essa alegria que deve também permear o nosso coração, essa satisfação, esse bem-estar daqueles que têm filhos e que entendem que os filhos são herança e bênção, são um jeito de Deus demonstrar o seu favor para conosco. O segundo princípio que nós aprendemos aqui é que por que Deus nos dá a oportunidade de gerar filhos? Para que possamos criá-los e formá-los segundo o propósito de Deus, ou o desejo de Deus. Efésios 6, de 1 a 4, a Bíblia diz: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Efésios 6, de 1 a 4. Colossenses 3, de 20 a 21, também fala acerca dessa grande tarefa de criar e formar os filhos dentro do propósito e do desejo do Senhor. Colossenses 3, 20 a 21 diz: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pai, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Então devemos ter essa atitude de seriedade frente ao privilégio
E essa solene responsabilidade que significa criar filhos no Senhor, ou seja, para a glória de Deus, para povoar o céu. Ele nos emprestou os seus filhos para que criemos para Ele, para a glória dele, e possam então dessa forma serem adotados na grande família de Deus. Lembrando sempre que o eterno propósito de Deus é ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Teremos apenas uns 18 ou 20 anos para completarmos em cada filho a etapa de formação e preparação para a idade adulta. Não podemos desperdiçar nenhum desses anos, pelo contrário, temos que investir o nosso melhor, temos que trabalhar com fé, na sabedoria do Senhor, sabendo que os resultados serão vistos logo, em lugar e sem lugar de dúvida nenhuma, de que Deus está conosco, de que Deus vai nos dar toda a força e poder necessário para criarmos os nossos filhos no temor e na graça do Senhor. O terceiro propósito, por que Deus nos deu a oportunidade de gerarmos filhos, é para encaminharmos a geração seguinte, ou seja, um legado na vontade de Deus. Vou repetir. Terceiro propósito, por que Deus nos dá filhos, é para encaminhar a geração seguinte na vontade de Deus. Nós vemos isso claramente no Salmo 128. São os dois grandes salmos que falam acerca do propósito de Deus na família. Ele diz assim: bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das suas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera no interior da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. De Sião te abençoará, verás a prosperidade de Jerusalém por todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos, a paz seja sobre Israel. Salmo 128. Este salmo dá a mim e a você, nos dá a capacidade de entender que o homem se projeta para o futuro através de seus filhos. É um legado espiritual que nós passamos para as próximas gerações, de filhos de seus filhos, como diz aqui o salmista fala. Nossa contribuição mais séria e efetiva na nossa vida, nessa geração ou na geração seguinte, é a boa formação e criação dos nossos filhos para a glória de Deus. Talvez a obra de maior alcance que façamos nesta vida seja criar filhos e filhos que honrem ao Senhor e abram caminho para a extensão do reino de Deus em nossa sociedade, em nossa cidade, em nossa região. Que Deus seja glorificado através dos nossos filhos. Então, devemos entender todas essas passagens que destacam a responsabilidade paternal, maternal, a grande missão de criar filhos para a glória de Deus. Nós, pais, temos esse propósito de criar os nossos filhos para a glória do Senhor, dentro de um relacionamento sólido, harmonioso e frutífero. Deus não intervém diretamente na criação de nossos filhos, mas eu e você precisamos entender que nós somos os pais, então somos responsáveis diante de Deus dessa grande missão de criarmos filhos para a glória de Deus. Quando aceitamos com fé e bom ânimo essa grande missão que vem da parte do Senhor, Deus acrescenta a sua bênção, nos capacita, nos dá poder, nos ajuda nessa brilhante e maravilhosa tarefa, e não podemos fugir dessa responsabilidade, não podemos entregar a outros essa responsabilidade de criarmos filhos na demonstração e no temor do Senhor, já que um dia teremos que prestar contas do que tenhamos feito nesta área, ou seja, com aquilo que fizemos com a nossa família, com as crianças, com os filhos que nós recebemos da parte de Deus. Um dia teremos que devolver ao Senhor melhor do que recebemos dentro dessa tarefa maravilhosa da paternidade e maternidade espiritual. O relacionamento de Deus, por exemplo, com Abraão, narrado no Antigo Testamento, manifesta essa confiança que o Senhor tinha nele, como pai de multidões. Tanto é que a Bíblia diz: em ti serão benditas todas as nações da terra. Então Deus quer abençoar
não só a nossa cidade e região, mas as nações, através da nossa família, através do nosso legado espiritual deixado aos nossos filhos. Ante, por exemplo, o iminente juízo, né, que Deus ia executar sobre Sodoma e Gomorra, por causa da sua imoralidade, o Senhor aponta uma família sobre a terra, a família de Abraão, o amigo de Deus. E nós vemos isso claramente em Gênesis 18, de 17 a 19. A Bíblia diz: disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor. Será que eu e você temos guardado o caminho do Senhor? Será que temos trilhado o caminho do Senhor? Será que temos passado o caminho do Senhor aos nossos filhos, às futuras gerações, daqueles que Deus nos entregou para cuidarmos? Por outro lado, também nesse trecho, Deus revelou seu profundo desagrado pelo sacerdote Eli, trecho que nós vamos ler a seguir, devido à sua irresponsabilidade com relação à disciplina e à formação dos seus filhos, e determinou a sua morte juntamente com eles. Olha o que diz esse trecho tremendo da palavra de Deus, que deve gerar muito temor no nosso coração, conforme 1 Samuel 2,12. Eram, porém, os filhos de Eli filhos de Belial, ou seja, filhos da maldade, de práticas iníquas, e não se importavam com o Senhor. 2 pontos. Veio um homem de Deus a Eli e disse: assim diz o Senhor, não me revelei na verdade a casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, está falando da tribo de Levi, sujeitos à casa de Faraó, e eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para você ser meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer o efode. Efode era a roupa, sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que desprezais o meu sacrifício e a minha oferta que ordenei que se fizessem na minha santa morada? Por que honras mais os teus filhos do que a mim, diz o Senhor, de modo a vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel: na verdade eu tinha dito que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque honrarei aos que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Honrarei os que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. 1 Samuel 2,12 e também de 27 a 30. Olha que palavra dura Deus lança contra Eli. Por quê? Porque ele preferiu mais os filhos, passar a mão na cabeça dos filhos em coisas erradas e não ensiná-los o caminho do Senhor, o temor do Senhor. Estava fazendo tudo errado, eram homens promíscuos, que se apropriavam de coisas indevidas, consagradas a Deus, e que acabaram sejam mortos, e logo em seguida também Eli, amaldiçoados pelo Senhor, por tamanha coisa que fizeram contra Deus. Também diz lá em 1 Samuel 3, de 11 a 13, disse o Senhor a Samuel: eis que eu vou fazer uma coisa em Israel, a qual a todos que ouvirem tinirão os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo que tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque seus filhos se fizeram execráveis, abomináveis diante do Senhor, e ele os não repreendeu. 1 Samuel 3, de 11 a 13. Então Deus está muito interessado em nossa atitude como pais, para podermos cumprir fielmente com essa responsabilidade de sermos pais e mães segundo o coração de Deus. Necessitamos entender o seu propósito, acatar a sua vontade e exercermos fé por nossos filhos, puxarmos a orelha deles daquilo que eles estão errando, falhando, não preferindo eles do que Deus, pelo contrário, amando e honrando sempre o Senhor, exortando e admoestando os nossos filhos no caminho errado que talvez estejam trilhando. Se fizermos isso com integridade, veremos a graça de Deus sobre eles e teremos uma geração abençoada para a glória de Deus. A minha oração é essa: que o Senhor venha sobre a tua casa, sobre a tua família,
que você entenda a grande missão de gerar filhos para a glória de Deus, e que Deus te abençoe em nome de Jesus de Nazaré. Curta aí então o nosso videozinho, compartilhe com outras pessoas, curta lá o nosso canal PR Giovanni, esteja conosco, que Deus te abençoe no nome de Jesus e estabeleça, debaixo da graça, do favor e do poder de Deus, uma família abençoada para a glória de Deus. Ore todos os dias com seus familiares, leia a palavra de Deus, ensine-os os caminhos do Senhor, e que eles temam ao Senhor e sejam mais abençoados do que nós somos, e que Deus se alegre ao ver as nossas famílias sendo criadas para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Um beijo do pastor Giovanni. A graça e a paz de Jesus esteja sobre você.